Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Estamos estudando as predições do Evangelho, passagens do Evangelho, em que Jesus falou sobre acontecimentos que estavam por vir. Nós já estudamos as predições e agora estamos entendendo cada passagem. Vamos pegar aqui maldição contra os fariseus. Nesse vídeo vamos botar 2 subtópicos. O primeiro é maldição contra os fariseus. E quando eu entrar no segundo subtópico, eu troco aí o título, que será Minhas Palavras Não Passarão. Nesse primeiro subtópico, maldição contra os fariseus, a gente vai perceber uma comparação aí entre religiosidade e a verdadeira reforma íntima. É justamente essa coisa da religiosidade apegada a tradições que eram os fariseus e os escribas. Antes de iniciarmos, vamos relembrar, quem eram os fariseus, quem eram os escribas. Os fariseus eram aqueles considerados doutores da lei, Eles eram considerados assim, e partidários de uma seita influente, que só depositavam fé nas Escrituras. Começou 200 anos antes de Cristo. Eles eram servis cumpridores das práticas exteriores, do culto e das cerimônias. Deus para eles eram assim, eram práticas exteriores, quer dizer, coisas que apenas fazia para fora, nada para dentro da reforma íntima, E cerimônias. Gostavam de proselitismo, um zelo ardente de proselitismo, e inimigo dos inovadores. Proselitismo é aquela atitude de querer trazer pessoas para a própria religião. Um trabalho para trazer pessoas para a religião. Isso é proselitismo. Nessa descrição que a gente já fez aqui, a gente vê que hoje em dia isso ainda acontece muito, religiosidade desse tipo, Que não para fazer uma reforma moral íntima, e faz muitos cultos externos, atitudes apenas de tradição. Tinham grande severidade de princípios, Cobrava esses princípios com grande severidade, mas sob as aparências de meticulosa devoção ocultavam costumes imorais, muito orgulhoso e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Em resumo, carregados de religiosidades, mas sem nenhuma preocupação com ser fraterno, ser bom, ser justo, ser caridoso e entender um Deus de amor. Vamos agora falar um pouco, lembrar, dos escribas. Os escribas chegaram a ser confundidos com os fariseus. Confundidos não, mas eles tinham a mesma linha. Eles eram secretários dos reis de Judá. Mas depois foram considerados também doutores da lei de Moisés. E eram procurados para interpretar essas leis. Faziam causas comuns com os fariseus, cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que deles votavam aos inovadores. Isso falou lá nos fariseus e aqui também, porque Jesus era um inovador. Então, sempre eles estavam em reprovação das coisas de Jesus, sempre criticando e cobrando e negando, a condição de Messias, a condição de enviados. Então, lembrando aí quem eram os fariseus e os escribas, vamos lá. Começando aqui com João Batista, que era o primo de Jesus, que era a reencarnação de Elias, lembra? João Batista é aquele que batizou Jesus. Vendo muitos fariseus e saduceus, eu não falei dos saduceus porque também era da mesma linha, e só aparece aqui no início, que corriam para ser batizado, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzia então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai. Porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo.
Mateus capítulo 3, de 7 a 10. Olha que ele fala que o machado já está posto à raiz. Então o machado vai cortar a raiz de toda planta que não foi plantada por Deus, na palavra aqui de Jesus. Querendo dizer o quê? Que os ensinamentos equivocados vão sumir. Vão sumir. Até pela evolução humana dos espíritos da Terra, vão cada vez mais compreendendo a verdade, como também pela ciência. A ciência derrubou já muita fé equivocada, muita coisa que se falava e que se acreditava, né? Já derrubou muito. Porque a ciência é apenas o homem revelando, descobrindo as coisas de Deus. Então a ciência faz parte da inteligência humana, do desenvolvimento da inteligência humana, entendendo a natureza, que é Deus, né? Então esse primeiro trecho deixa claro que não adianta se batizar e não dar bons frutos. O resumo é isso. Não adianta fazer fila e correr para ser batizado se não vive dando bons frutos de relacionamento, né? De amor, de respeito, de caridade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais, e ainda vos opondes a que outros entrem. Então, Jesus estava querendo dizer aqui que ele não vai entrar e está opondo que os outros entrem, ensinando a prática equivocada do bom viver, do bom relacionamento, do amor, né? E quando fala que reino dos céus, na linguagem da época, a gente sabe que são as dimensões espirituais, as vibrações cada vez mais de paz e de felicidade que vai se aproximando cada vez mais dos espíritos puros. Eu, particularmente, tenho um pouco de restrição quando atribuem essas palavras a Jesus. Essas palavras que parecem até que são carregadas de emoções negativas, né? Chamando de hipócritas, chamando de palavras duras, que tem muitas citadas no Evangelho, né? Por exemplo, aqui a gente viu aqui raça de víboras. Eu tenho restrição. O Jesus que eu imagino, que eu interpreto, não é assim. Seria muito manso e compreensivo. Como a gente sabe, né, a Bíblia, os evangelhos em si, trazem sempre a necessidade de interpretação, teve as traduções, passando de uma língua para outra. E é esse o trabalho que eu vejo que os espíritos fazem ao comentar, no Evangelho segundo o Espiritismo, comentar essas passagens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de vossas longas orações devorais as casas das viúvas. Tereis por isso um julgamento mais rigoroso. Quando fala das casas das viúvas, é porque ficavam as viúvas e elas tinham dinheiro, né, geralmente do marido, e acontecia isso. Se a gente estudar mais detalhado lá no Evangelho, vai ver muito sobre isso, que eles tomavam posse. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, né? Proselitismo, lembra? Trazer pessoas para a religião. E que, depois de haverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que a vós mesmos. Olha só, faz o proselitismo, traz a pessoa para estudar a sua fé, né, que na época era baseada na fé mosaica, e ele está dizendo aqui que, na verdade, botava a perder. Convenciam os ignorantes da lei, né? Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis, se o homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Quer dizer, eles faziam isso. E aí, Jesus disse, insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar ao ouro ou ao templo, que santifica o ouro. Olha aqui, falando de riqueza, do ouro, que me lembra muito aquela passagem que não se pode amar a 2 senhores, a Deus e a Mamon.
Mamon significando aí a riqueza, o ouro, né? Se um homem dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar, fica obrigado a cumprir os seus juramentos. Cegos que sois, repetindo, né? A qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar. Trazendo aqui essa palavra altar no sentido dos ensinamentos, das orientações divinas. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Essas palavras querem dizer que se dava muito mais importância às coisas exteriores, como falou no início, templos, ouro, do que realmente o que trazia a mensagem, que era o inverso disso, que eram as coisas sentimentais, espirituais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber. Antes de ler o a saber, esse endro aqui também é uma hortaliça. É um tempero, né? Como ele falou, do hortelã, do cominho, do endro. Pagais o dízimo, as pessoas pobres pagando o dízimo com o dinheiro do seu sustento. Então, mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Muito mais importante do que cobrar dízimo. Como tudo parece atual, né, que a gente vai lendo aqui. Tudo parece muito atual. A justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos, que tendes grandes cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engoles um camelo. Tinha tanto medo das coisas exteriores, né? Coava tudo que bebia para não engolir o mosquito, mas espiritualmente engolia um camelo, porque vivia absorvendo o que é errado, absorvendo o que não tinha importância. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e que estáis por dentro cheio de rapina e impurezas. Toda vez que Jesus fala que ai de vós, é uma predição. Querendo dizer, vocês vão sofrer adiante. E todas essas passagens colecionadas aqui têm esse significado, de mostrar que se dava na época aos doutores da lei, os fariseus, os escribas, muito mais importância às coisas exteriores. Tudo que ele fala tem essa metáfora embutida. Né? Limpar por fora o copo e o prato, mas está sujo por dentro. Então, fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos do homem, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e de toda espécie de podridão. Sepulcros caiados são os túmulos, né? Pintado, bonito, ornamentado, e que por dentro a gente sabe o que tem, né? Então ele estava comparando a sepulcros caiados, que eles estavam ali como doutores da lei, pregando a lei mosaica, mas que por dentro não tinham a reforma íntima. Assim, por fora pareceis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis, se existíssemos no templo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar sangue dos profetas. Querendo se autodenominar como bons. Se nós estivéssemos no templo dos nossos pais,
Nós não maltrataríamos os profetas. Acabais, pois, assim de encher a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Foi esse tipo de tratamento aqui que eu estou dizendo que eu acredito que está um pouco deturpada esse tipo de palavra, esse tipo de tratamento atribuído a Jesus. Eis que vou ensinar-vos, profetas, homens de sabedorias e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Há uma predição aqui forte dizendo do que ia acontecer, né? Que eles iam fazer isso, crucificar, matar, açoitar, perseguir, eles, os doutores da lei. Como aconteceu, né? A crucificação de Jesus, todo o calvário de Jesus, foi em total concordância com os líderes religiosos da época. A fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre esta raça que existe hoje. Mateus 23, 13 a 36. São muitas falas duras atribuídas a Jesus, na minha opinião. E a gente tem que dar o desconto aí de várias possibilidades, né? De tradução, de interpretação, inclusive na hora de escrever. Porque dos 4 evangelistas, João, Marcos, Mateus e Lucas, quem andou com Jesus foi João e Mateus. Marcos e Lucas nunca andaram pessoalmente com Jesus. Eles eram aprendizes de Paulo. Eles aprenderam sobre Jesus depois. Então, eles estão nos evangelhos contando o que eles ouviram, o que eles aprenderam, né? Inclusive, o próprio Paulo, que era Saulo e depois mudou o nome para Paulo, ele não andou com Jesus. Ele depois, na divulgação do evangelho, ele se reuniu muito com Pedro, com Maria, mãe de Jesus, para entender todo o processo. Então, agora vamos para o segundo subtópico. Termina aqui as partes do evangelho em que Jesus faz predições contra os fariseus. Então, agora vamos para o outro subtópico. Minhas palavras não passarão. Jesus querendo dizer que tudo que ele ensinou não ia passar, não ia ser esquecido, porque a verdade sempre se manifesta, né? É por isso também que os ensinamentos da doutrina espírita não passarão e não serão esquecidas. Minhas palavras não passarão é o item 24, nas predições do Evangelho, capítulo 17. Isso aqui, que a gente vai iniciar a ler, foi depois de Jesus dar lições de moral aos fariseus lá no templo. Jesus dando uma lição de moral e depois de falar sobre aquela passagem de lavar as mãos, né? Que ele foi criticado que estava comendo sem lavar as mãos, e isso era tradição nas escrituras, que ele falou que não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é que é o mal. E que ele falou também sobre os fariseus não honrar pai e mãe. Então, depois que ele fez esse discurso, aí entra essa passagem. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu, né, Jesus: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Claro que ele está falando aqui de cegos espirituais, né? Mateus, capítulo 15, de 12 a 14. Então, um dos seus discípulos veio dizer, contar para Jesus, eles não gostaram, eles ficaram escandalizados com tudo que você disse. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus, capítulo 24, versículo 35.
E a gente é testemunha disso, né? 2000 anos depois, estamos aqui estudando, tentando entender a palavra dele, que veio a ser esclarecida novamente pelo trabalho dos Espíritos com Kardec. As palavras de Jesus não passarão porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda canga e de todas falsas interpretações? Olha o que eu falei de interpretações. A palavra ganga, aliás, ganga significa impureza. Então ele pergunta, será que as palavras de Jesus vão chegar até a gente livre de toda impureza e de falsas interpretações? Aqui ele faz várias perguntas para a gente raciocinar. Apreenderão-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Apreender, quando aparece com 2 S, é muito parecido com aprender, com um é só, mas só que é um aprendizado mais forte. É ter posse de algo, apreender, né? Apreender é ter posse de algo. É quando fala a polícia apreendeu as armas. Então, tomou. E nesse sentido aqui do aprendizado, é quando realmente o aprendizado fica em nós. Passa a ser mais próximo da sabedoria. Então, aprendeu. Então, ele está perguntando, apreenderam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Ignorância das leis da natureza é não saber das coisas da lei da natureza, é entender a natureza errada. O que é normal para a evolução das pessoas, à medida que a ciência vai provando e revelando as coisas da natureza, como, por exemplo, o que era o raio e o trovão, teve uma época que não se sabia, depois a ciência explicou. Era tido até como ira dos deuses, né? Então, essa pergunta aqui é isso. Se não desviar, não será desviado nenhuma das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, tanto pela ignorância como pelos preconceitos. A gente tem preconceito, conceito prévio de uma coisa, então não se abre para entender melhor. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais em degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar na terra. Quando ele fala nenhuma as transformou, as leis de Deus, né? As palavras de Jesus. Está perguntando aqui se nenhuma dessas palavras transformou, foi usada como instrumento de dominação. E a gente, observando aqui, as respostas para todas essas perguntas sempre é sim. Aconteceram todos esses problemas ao decorrer dos séculos com a palavra de Jesus. Terão todos adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? As virtudes, né, que Jesus se ensinou do perdão, do amor, da mansidão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quando fala de manso, é que eu duvido muito daquelas palavras ásperas de Jesus. Jesus era humilde e manso. Mas fica aí numa interpretação minha, que eu abro aqui para vocês. Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu templo? No sentido que está aqui, apóstrofe é um discurso que critica intensamente. É fazer perguntas imprevistas e perguntas que contrapõe ao que o outro está falando, né? Era o que Jesus fazia quando toda vez que os fariseus vinham até ele criticá-lo, ele fazia essas apóstrofes que criticava e depois fazia perguntas. Todas finalmente serão assim, em teoria como na prática, a expressão pura da sua doutrina. A expressão pura da doutrina de Jesus era o amor. O sumo dos ensinamentos de Jesus é o amor. Então ele falou de várias situações, de vários contextos, de várias formas, mas o rumo sempre é esse. Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações
contrárias e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Ele está dizendo aqui única a verdade, e essa verdade são as palavras que Jesus deixou. A verdade em relação à evolução, em relação ao crescimento espiritual, em relação a essas coisas. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. E aqui, quando ele fala seita, a gente pode botar aí a palavra religiões, né? Para ficar bem atual. Se uma contradiz a outra, tem gente entendendo errado. Aquelas questões muito conhecidas de não trabalhar no sábado, de não doar sangue, de não comer carne na sexta-feira da paixão, só aí a gente vai vendo 3 religiões que se contradizem. A gente tem que respeitar a forma que cada um acredita, mas, interpretando o texto, essas são práticas exteriores. Se todas houvessem apreendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado ao mesmo terreno e não existiriam seitas. Se a interpretação fosse fiel de todas, elas se encontrariam. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Olha esse parágrafo que resume todo o subtópico. O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus, tudo que leva ao amor. E o que passará são os ensinamentos errados, as práticas erradas, desnecessárias. Tudo isso vai passar à medida que a humanidade evoluir e for compreendendo, né? Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina de amor, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E está sendo arrancada por todo aquele que pretende entender as palavras de Jesus sempre na direção do bem, do amor, da fraternidade, da humildade, do perdão, e não deturpa com os interesses materiais e do ego. E à medida que formos evoluindo, isso vai ficando cada vez mais compreendido, e isso é que vai fazer a regeneração que o movimento espírita tanto fala. Tá bom? Um grande abraço para todos. Vamos deixar esse vídeo aqui. Que Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Que os bons espíritos estejam sempre nos intuindo a compreender bem o que ele veio nos ensinar.